Boa, queria aproveitar esse tema de energia que recentemente eu vi uma notícia, até repostei ali no, tem essa tocha no Instagram, que é que a Suíça considera prisão para pessoas que aquecerem cômodos acima de 19 graus. Eu vi isso em vários lugares, até queria saber Porra. se é verdade isso, porque é muito bizarro. É verdade, é verdade. E não é só na Suíça, não é só na Suíça. Na Inglaterra também vão dar multas muito pesadas a quem ultrapassar um determinado número de graus de aquecimento. Na Alemanha já estão a ligar usinas a carvão para tentar suprir a necessidade da energia que vem da Rússia. E está uma desgraça completa, está o caos completo a Europa. Está o caos. Os únicos dois países que eu acho que ainda não tiveram assim. Não estou a falar dos preços, porque os preços já subiram em toda a Europa, preço do combustível, preço de energia. Mas em termos de destabilização social, em termos de destabilização política, acho que os únicos dois países que ainda não sofreram muito foi a Espanha e Portugal. Todo o resto da Europa já está o caos. Aham. Porque Portugal e Espanha não têm o problema que tem a Alemanha, não é? Porque aqui não faz tanto frio. Portugal é um país que tem uma temperatura bastante boa durante o ano inteiro, dá para sobreviver bem sem ter aquecimento em casa. Agora, todo o resto da Europa já está o caos. É aquela coisa, né? O SG parece legal até que a pessoa tem que tomar banho frio, né? Daí já a É, galera já não gosta tanto. E até fico me questionando, assim, porque teve toda esse esforço político aí, principalmente na Europa, mas em vários outros países, para tentar trazer essa narrativa de que gastar energia, de que utilizar energia é ruim, né? Embora a humanidade progrediu em momentos onde a gente estava utilizando e pensou em formas de utilizar mais energia, né? Mas, enfim, e isso é a veio. maior estupidez. Isso é a maior estupidez que eu alguma vez ouvi na minha vida. Que gastar energia é mau. Porque Exato. se nós olharmos para o passado, a civilização humana progrediu em função da energia que gastou. Porque se nós não tivéssemos usado energia, a civilização humana estava na idade da pedra ainda. É a maior estupidez que existe e Tá. isso é uma agenda, isso é a agenda clara do World Economic Forum de usar o problema climático como se fosse a fonte de todos os males da humanidade. Uhum. Exato, exato. E daí eu fico me perguntando, né? Toda essa narrativa foi criada, e daí agora a gente tem essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e a gente tem os países da Europa sofrendo mais com as restrições aí que foram impostas do que eventualmente a própria Rússia. E até que ponto será que isso foi uma coincidência, né? Não foi coincidência, isso foi programado pelos Estados Unidos. Tudo isso foi programado pelo World Economic Forum e os Estados Unidos para acabar com a União Europeia. As pessoas não entendem o que está por trás disto. É tão simples entender que nem é preciso ter um QI muito elevado para entender o que é que está a passar aqui. A grande barreira aos Estados Unidos conseguirem manter a hegemonia do dólar é a Alemanha. A Alemanha tinha que ser destabilizada e tinha que ser acabada. Tinham que arrasar com a Alemanha. E como é que eles estão a fazer isso? Forçando a Ucrânia, ou melhor, forçando a Rússia a uma invasão na Ucrânia, porque não cumpriram os acordos de Minsk, através da NATO, que é o braço armado dos Estados Unidos na União Europeia. Ok? A NATO é o braço armado dos Estados Unidos na Europa. E foram eles que forçaram toda esta situação para não só ficarem com a destabilização socioeconómica da Europa através desta guerra que vai progredir para muito mais países, isto não vai acabar assim, e acabar com a Alemanha, que é o pilar económico da União Europeia. Se a Alemanha acabar e ficar destabilizada economicamente, a União Europeia morre, porque a Alemanha é que está a suportar a União Europeia. E então isto é um plano, já está há muito tempo que este plano está desenhado pelos Estados Unidos para conseguirem tentar manter a hegemonia do dólar e acabar com a União Europeia, que era o único concorrente que eles realmente tinham. Boa, era esse papo que eu queria trazer aí. Eu sei que há muita gente que não gosta e lá está, por isso é que eu sou conhecido como o contracorrente aqui, ou o politicamente incorreto. É. Porque quando eu digo em Portugal que a União Europeia devia pedir desculpa à Rússia, toda a gente me chama comunista, ou chama fascista, ou chama tudo e mais alguma coisa. Sou ofendido todos os dias, mas esta é a realidade das coisas. A NATO forçou esta guerra, é uma guerra proxy, para não terem que lutar. Aliás, eles disseram isso no Parlamento, lá no Parlamento americano. Para nós não termos que lutar os russos aqui na América, vamos lutar com eles na Ucrânia. Foi isto que eles disseram lá no Senado americano.
E, portanto, eles estão a financiar uma guerra que não querem sequer que a Ucrânia faça negociações de paz. Eles não deixam a Ucrânia fazer negociações de paz e estão a promover esta guerra só para destabilizar a Europa e acabar com o euro e acabar com a União Europeia. Porque é a única forma, é a única forma dos Estados Unidos continuarem a ter a hegemonia. E quero só adicionar uma coisa interessante que assim, a forma que os Estados Unidos está financiando essa guerra é via empréstimos. Então a Ucrânia também não tem a opção de perder. Os Estados Unidos vai estender essa guerra o máximo possível e os Estados Unidos não tem a opção de que a Ucrânia perca a guerra, senão ele perde todo esse dinheiro. Esse dinheiro é zerado se a Ucrânia deixar de existir. Então o incentivo dele é escalar a guerra. O incentivo e é do por isso Putin que o Boris Johnson também. foi lá. É por isso que o Boris Johnson foi lá, ainda quando era Primeiro-Ministro na Inglaterra, agora já não é, há uns dias deixou de ser, mas ele ainda era Primeiro-Ministro há umas semanas atrás, e ele foi visitar a Ucrânia e ele disse ao Presidente Zelensky que não queria que ele fizesse negociações de paz. A guerra é para continuar até ao fim. Foi isto que o Boris Johnson foi lá passar a mensagem. E esta mensagem, obviamente, vem dos Estados Unidos. Como é óbvio, porque por dois motivos. Primeiro, porque os Estados Unidos estão a financiar a guerra e, portanto, vão ganhar com isso, não é? Podem até nem ganhar o dinheiro de volta, mas eles não se chateiam muito com isso porque eles estão a imprimir o dinheiro para dar à Ucrânia, não é? Portanto, também não há problema eles não pagarem, mas pelo menos ficam com o controle político da Ucrânia, porque a Ucrânia tem uma dívida com os Estados Unidos e como não consegue pagar, os Estados Unidos têm esse leverage, têm essa vantagem sobre a Ucrânia. E em segundo lugar, porque a Ucrânia quer entrar na União Europeia. E se a Ucrânia entrar na União Europeia, quem é que vai pagar a dívida da Ucrânia? É a Alemanha. A Alemanha é o único país rico na União Europeia. A Alemanha e a França. Porque a Inglaterra já saiu. Não é? Fizeram eles bem. Foram os mais inteligentes de todos. Foi sair da União Europeia enquanto podiam. E agora, se a Ucrânia entrar na União Europeia, quem vai pagar aquela dívida toda vai ser a Alemanha e a França. E vai destabilizar novamente a União Europeia toda. Portanto, isto foi uma estratégia bem pensada, bem programada para acabar com a Europa. Uhum. E eu queria fazer só um comentário rápido que quando a gente fala, às vezes, né, os Estados Unidos ou tal país, a gente, na verdade, se refere a um grupo muito seleto de políticos e burocratas que se beneficiam com isso, né, porque o restante da população acaba pagando a conta via inflação, via guerras, enfim, de fato, e eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o Bitcoin é tão importante, né, digamos assim, a forma de se tornar independente de todo esse teatro aí, né. Não, óbvio que eu não falo mal dos americanos, atenção, eu não falo mal da sociedade americana, eu falo mal dos políticos que gerem os Estados Unidos e dos outros que estão acima deles, que ninguém sabe quem são. Quer dizer, na realidade nós sabemos bem quem são, não é? Mas, pronto, mas quem está acima dos políticos dos Estados Unidos é que manda nos Estados Unidos e manda nesta estratégia toda para globalizar o mundo, digamos assim. Exato, estamos a falar do World Economic Forum e por aí fora. Pronto, exato, para a gente eu acho que fica bem claro, mas eu acho que é bom frisar isso, né? Porque muitos discursos que às vezes acabam não fazendo tanto sentido, assim, que, digamos, sei lá, a esquerda utiliza um pouco mais, falando sobre o imperialismo americano e demonizando o americano, né? E não, sei lá, o político, que na verdade é o cara que manda nessa história toda, né? Na verdade, 99,9% dos americanos, dos brasileiros, dos alemães, dos russos, sei lá, não quer ter a vida normal deles ali, né? E se prejudicar o mínimo possível com essa história toda. Né? Vocês pensam que é o Biden que manda nos Estados Unidos? Quem é que acredita que aquele homem esclerosado manda nos Estados Unidos? Ninguém acredita nisso já. Com certeza. Ele não manda nem quando ele vai ao banheiro. Não viram no outro dia na televisão que ele foi visitar quando foi agora o 11 de setembro, ele foi visitar uma campa lá que tinha assim uma coroa com flores e estava uma ajudante lá da Casa Branca a dizer tudo o que ele tinha que fazer. Ela dizia agora vem para a frente. E depois ele ia para a frente e depois ele tocava nas flores, parecia que estava a acariciar as flores. Depois ela dizia ok, agora pode ir para trás. E ele estava a fazer tudo. Esse vídeo saiu ontem, pô. Caralho. Tá difícil. É bizarro, né? É incrível como não tinha um fantoche um pouco melhor pra botar ali, né? É bizarro. Pô, tem a teoria, velho, até já que você tá no formato de mesa de bar, tem a teoria do Putin, tá totalmente esclerosado, doido da cabeça também. Vocês viram isso daí? Cara, na minha visão, tipo, minha visão como alguém que não tá na Europa, mas achei que faz total sentido tudo o que o Hugo falou. Eu não tinha parado pra pensar
Porque assim, no fundo eu não tô na Europa, tá ligado? Eu só vi a Ah, guerra, mas pensava mais na questão, sei lá, sem refletir tanto na OTAN em si, na NATO, aham. como os europeus falam, né? Tava mais pensando na questão energética e nas consequências. Mas, cara, pra mim faz total sentido. E qual era a pergunta mesmo? Vixe. Ah, do Putin. Do Putin. Cara, é propaganda. Tudo que chega pra gente é propaganda, velho. A gente não tem como saber. Tipo, Loucura, é né? impossível, é impossível. Tipo, o meu ponto de vista é que eu não levo nenhuma informação que chega a sério. Eu É, eu Olha, eu também simplesmente vou. não. não me importo. Tipo, é lá na Olha, eu puta que deixei. pariu. Não tem a ver comigo, que se foda. Tá ligado? Aham. Ser humano, a gente enquanto macaco, enquanto espécie, a gente nunca se importou com o que acontecia do outro lado do mundo. Isso não faz bem pra nossa cabeça. Isso é tipo uma falsa sensação de eu ter que ter opinião num bagulho que acontece lá do outro lado do mundo, tá ligado? Quando eu era criança eu não fiquei sofrendo por Kosovo. Meus pais, tipo, ficavam na menor pelo Vietnã, mas também nem tanto, tá ligado? A gente se importa com o que acontece na nossa pequena, na nossa vidinha, que no fundo é o que vocês Aham. estavam falando, sabe? O que acontece na minha vidinha que importa, sabe? A pessoa que eu convivo no dia a dia, é o padeiro que eu converso, é o cara do açougue, é o porteiro do prédio, é, sei lá, a relação com meus pais, é meus amigos, assim. Tipo, no fundo a gente tem que se preocupar muito mais com o nosso pequeno círculo de influência, assim, né? Tipo, Aham. senão a gente fica doido, assim, com as redes sociais. Aham. Não, Olha, e saiu eu muita deixei de ver coisa. televisão. Eu já não vejo televisão há 4 anos. Eu não vejo mainstream news. Eu não vejo CNN, eu não vejo Fox, eu não vejo os canais das notícias em Portugal. Eu deixei de ver essa porra toda. Eu neste momento só vejo notícias independentes no YouTube. Exatamente igual. Faz uns 5. Desde É. 2014 eu não tenho TV, eu só assisto coisas no YouTube. Eu nem, quase nem assisto notícias, assim. Ou o tema chega em mim pelo Twitter, ou eu tô no YouTube vendo documentário de natureza, de tipo, sei lá, os cães selvagens caçando a gazela, ou o urso comendo salmão, assim, ou sei lá, história antiga, sabe? Ah, o colapso da Idade do Bronze. Ah, como, sei lá, a explosão de um vulcão gerou a Revolução Francesa, sei lá, sabe? Uns temas bem, sei lá, Ou o documentário, podcast do assim. Hugo, né? Ou fazendo podcast, ou escutando podcast, não... Não, não, ouvindo o podcast do Hugo à sexta-feira à noite. Ah, sexta-feira à noite sim, sexta-feira à noite. Pô, eu escutei com o Jeff que ficou bem legal. Mas eu geralmente sexta é o dia que eu tô de boa. Eu escutei o da Madu e o do Ojeda, mas eu escutei depois, assim, eu escutei pra ver como era o formato. Cara, o povo é bom, né? Tipo, tem o Ban, tem a Carla, não lembro o nome do outro, daí tem um cara do Brasil, mas É o Lex. É o Lex e o Marcos também. é o Lex, o Marcos, o Ban e a Carla. Nossa, a Carla é brava, a Carla é boa, o pessoal é bom, assim. Mandam Pô, bem, Carla é assim. brava, é Carla Pistola. Acho que foi o Jeff que pôs essa hashtag nela. Carla Pistola. teve um episódio que a Carla encarnou ali o Renatão, começou a falar É, rápido, tava até difícil de acompanhar. E ela tem um sotaque do norte aqui muito, muito forte. Aqui. Nós até cá em Portugal às vezes é difícil entender o sotaque do norte se eles falarem rápido. Ô, é. pessoal, Não sou só eu, desculpa, Leandro. então. Não, fala aí, fala aí. Não, é porque eu tava ainda nesse tema aí de teorias aí de controle global e tal, que o Hugo estava comentando, queria saber a opinião de vocês, porque primeiramente a gente pensa que as motivações, né, para todo esse interesse aí político global, e claro, os políticos acabam sendo só o pessoal que vai ali para frente, que apanha da mídia, e tem outros caras muito mais influentes, né? Mas essa motivação, no primeiro momento, parece financeira, depois parece uma motivação por querer mais poder. Existe alguma outra explicação mais profunda para essa motivação aí, geopolítica ou não? Porque eu pergunto isso porque tem algumas pessoas aí que têm essa análise mais profunda em relação a não é só poder, não é só dinheiro, tem algo a mais, assim. Vocês acreditam em alguma coisa nesse sentido ou não? Eu leio como linguagem metafórica quando o pessoal fala que são demônios ou quando o pessoal fala que são homens lagartos, sei lá, os lizards, assim. Eu leio muito mais de uma forma metafórica e uma maneira de se expressar, assim. Daí eu sei lá, talvez tenha um pessoal que acredita que é literal, assim. Pra mim é uma questão muito mais metafórica e magética, sendo bem sincero.
Eu acho que é o de sempre, velho. A natureza humana é assim, o poder corrompe, um poder gigante corrompe de uma maneira gigante. Os Uhum. primeiros banqueiros da Europa de 400, 300, 500 anos atrás, eles conseguiram um poder muito desproporcional que gerou eles controlarem o mundo desde o centro, que era a Europa, a 300, 400, sei lá quantos anos atrás. Isso, no fundo, é uma continuidade do que já acontecia. Eles vivem sim isolados em redomas, eles sim estão por trás de todas as fundações, todos os órgãos, todos os institutos, todas as doações que ocorrem no mundo, e eles sim controlam. Quem é em específico, sei lá, se é aquele sobrenome que a gente já ouviu bastante, tá ligado? Sei lá se é os. Sei lá, tem os banqueiros Rothschild, tem os Rockefeller. Rockefeller, sei lá, e tem os que a gente nem ouviu falar, tá ligado? Eu lembro que, sei lá, o Hugo com certeza sabe muito mais que eu, mas sei lá, eu lembro claramente de ver um documentário sobre o City of London, entender o que é o centro financeiro de Londres, qual é a relação deles com toda a história das navegações, então toda comércio de especiarias, etc, etc, que assim, não é de hoje, não é por acaso, tá ligado? E se você tivesse no lugar deles, só pelos incentivos você faria o mesmo, tá ligado? No fundo, é só a natureza humana se manifestando num mundo que permitiu essa concentração de poder. Sei lá. Para mim é bem assim, o ser humano agindo da maneira que o ser humano agiria nas condições que estavam organizadas e que permitiam acontecer, assim, é os incentivos quebrados mesmo do sistema, e nesse sentido é muito legal essa história de que o Bitcoin realinha todos os incentivos. No fundo, sei lá, a natureza do ser humano é uma natureza que não permite tanto otimismo. A gente é um ser que é inteligente, consegue resolver quebra-cabeças e decifrar padrões complexos, e a gente joga uma teoria dos jogos que a gente se importa mais com quem está próximo do que com quem está longe. Isso significa que vários competindo por recurso, alguns vão ganhar e vão concentrar recurso. Uhum. Pensando assim, só biologia evolutiva, só teoria dos jogos. Sem entrar em política, sem qualquer outra camada de interpretação. Tipo, simplista, mas que descreve o fenômeno. Agora que a gente vai mudar o incentivo da sociedade, é óbvio que a sociedade vai ser reestruturada de outra forma que combine mais com esses incentivos, assim. Uhum. Então, sim, eu acredito. Eu não sei falar precisamente porque eu nunca parei para pensar isso sem ser nesse plano de vista mais macro, assim, de entender as premissas e onde elas levam, assim. Mas para mim, sei lá, a gente acredita que o avião na Rússia cai porque o Putin mandou matar, mas aqui o avião do Teori Zavascki caiu por acaso. E o avião daquele cara que ia ser político pra ir pra presidente também foi por acaso, tá ligado? A gente acredita que existe o supervilão no 007, só que quem tem dinheiro no mundo real não teve a mesma ideia. Uhum. Tipo, sei lá, pra mim isso é meio que. No fundo a gente sempre quer acreditar no melhor, tá ligado? A gente é otimista por natureza, assim, enquanto espécie. A gente foi selecionado pra ser assim. Mas no mundo, os incentivos me levam a crer que sim, são humanos, não são alienígenas, não são Uhum. lagartos, não são, sei lá, pessoas do futuro, sabe? São humanos. O O pessoal. Max Kaiser diz que é. O Max Kaiser diz que veio o alien do futuro e trouxe a Bitcoin. Claro que isso é brincadeira, né? Toda a gente sabe que isso é brincadeira dele. Nem toda a Mas, gente, cara. Cada vez que eu fico na toca, mais eu vejo como tem um pessoal maluco também. É. mas eu, relativamente a essa história aí, quando tu falaste no Rothschilds e nos Rockefellers, obviamente toda a gente sabe que são eles que mandam nisto tudo, não é? São eles que estão por cima do World Economic Forum, são eles que mandam no Fed nos Estados Unidos. Aliás, o Fed é deles, não é? Porque o Fed é privado, não é um. Muita gente ainda pensa que o Fed é um banco do Estado americano, mas não é. O Fed é um banco privado que é gerido basicamente pelas famílias Rockefeller, Rothschild e por aí fora e pelos CEOs dos outros bancos grandes. Portugal teve o seu tempo, Portugal e Espanha. Nós tivemos. Eu costumo brincar muito com o Marcos com essa questão da. Eu brinco muito com o Marcos com a questão da colonização do Brasil. Nós estamos sempre assim na picardia, na brincadeira um com o outro, e ele está sempre a dizer que nós fomos para lá oferecer espelhinho e roubamos o ouro todo do Brasil. E eu estou sempre a dizer que agora vamos voltar a levar espelhinho para o Brasil e trazer a Bitcoin toda.
Mas pronto, é só uma brincadeira, não é para ofender ninguém do Brasil aqui, é uma brincadeira que eu faço com ele no podcast e tal, só para animar a coisa lá. E tenho o maior respeito pelo Brasil, já morei no Brasil e gosto muito das pessoas do Brasil também. Não, Agora, o público do nosso podcast não é dos ofendidinhos, não se preocupe. É, Se for, você perdeu, assim, tá no lugar errado. não, é só brincadeira para dizer que Portugal teve o seu tempo junto com a Espanha há 500 anos atrás e depois a seguir foram as famílias ricas da Europa, os Rothschilds, os Rockefellers e aí que dominaram o mundo e acabou o ciclo. E Portugal no fundo é nada. Portugal no fundo é nada. As pessoas aqui têm uma altivez, parece que vivem num país do primeiro mundo. Eu digo isto às pessoas todos os dias. Quando me falam com essa conversa que Portugal é super desenvolvido, eu digo assim, se Portugal não pertencesse à União Europeia, Portugal estava menos desenvolvido que El Salvador, porra. Portugal não é nada. Portugal é uma coisinha assim, é uma coisinha deste tamanho assim na Europa. É mais pequeno que o estado de Santa Catarina, para vocês terem uma ideia. é. Ok? E Portugal não é nada, não tem produção, não tem riqueza, recursos naturais, não tem praticamente nada comparado com o Brasil ou com os Estados Unidos ou com a Rússia. Se nós não estivéssemos na União Europeia, Portugal tinha um PIB inferior a El Salvador e as pessoas pensam que eu estou a ofender, pensam que eu estou a ofender Portugal por estar a dizer estas coisas. Portugal nos anos 80, nós entramos na União Europeia em 86, meu. Eu lembro-me, infelizmente, já tenho 47 anos. Portanto, eu sou do tempo que Portugal não era da União Europeia, ok? E eu lembro-me deste país, quando eu visitei El Salvador no início deste ano, em fevereiro, eu parecia que estava a ver Portugal em 1980, ok? Portanto, as pessoas esquecem-se destas coisas. Esquecem-se que era um país muito mal desenvolvido e que tinha muitos problemas económicos, como sempre teve. E as pessoas esquecem-se destas coisas. E então agora estamos na União Europeia desde 1986, pensam que Portugal é um país do primeiro mundo. Não, não é. Portugal é um país do primeiro mundo porque está atrelado à União Europeia, não é nada. E se nós voltarmos a sair da União Europeia, vai ser outra desgraça completa. Portanto, tirem essa ideia da cabeça. Nós já tivemos o nosso tempo, quando andamos aí com os barcos pelo mundo a descobrir as coisas. Isso acabou, isso já não há. Agora a hegemonia é dos outros. Temos que dar o espaço para os outros também. O problema é que os outros que mandam neste momento são os Rockefellers e os Rothschilds, que têm uma agenda muito própria e que querem acabar com muita gente no mundo. Mas ok, toda a gente sabe isso já. Ainda me vão chamar teoria da conspiração aqui. Ô, Hugo, e me diz uma coisa, El Salvador vai dar bom então, ou tu acha que depende dos bondes, de vários outros fatores aí? Pelo que eu entendi, tu tá otimista então com El Salvador. Eu estou otimista com El Salvador por um motivo só um motivo. É a liberdade que as pessoas ainda conseguem ter nesse tipo de país. Porque, pelos vistos, o presidente até é uma pessoa com uma cabeça evoluída, com os horizontes abertos, e a ideia dele pôr a Bitcoin como legal tender acho que vai ser bom para desenvolver o país. E, em termos de liberdade, eu acho que vão ser os últimos países a serem subjugados pelos grandes poderes mundiais, como a China e como a Europa e os Estados Unidos. Acho que vão ser esses países assim da América Latina, da América Central. Ainda se vai poder viver com alguma liberdade por mais anos do que aqui na Europa ou nos Estados Unidos, ok? Porque a forma como as políticas estão a evoluir, as políticas woke nos Estados Unidos e aqui na Europa também já está, vai ser muito complicado viver em liberdade aqui. E então o que eu estou a pensar o quê? Eu estou a pensar que se eu for para lá, pelo menos ainda tenho 20 ou 30 anos de liberdade. Pronto, porque vai ser difícil chegar lá a essa onda do wokeismo até El Salvador. Portanto, eu acho que se vai desenvolver muito com o Bitcoin, acredito nisso. Vai demorar tempo, não vai ser amanhã, nem vai ser para a semana que vem. Estas coisas demoram muito tempo. A curva da adoção da tecnologia tem sempre aquela parte que demora bastante tempo a chegar lá em cima. E é provável que vá demorar mais uma década até as pessoas estarem bem cientes da Bitcoin lá em El Salvador e saberem usar e estarem habituadas a isso. Mas eu vejo boas perspectivas, vejo melhores perspectivas lá do que aqui. Porque a guerra vai arrebentar na Europa e vai afetar todos os países na Europa. Não vai afetar só a Ucrânia nem a Rússia. Vai afetar tudo. E as liberdades cada vez estão mais reduzidas na Europa e nos Estados Unidos então nem se fala, né? Então, eu prefiro ir para um país onde pelo menos ainda se consegue viver com alguma liberdade e onde existe Bitcoin. E há muitos Bitcoiners a irem para lá e, portanto, também vamos criar comunidades de Bitcoiners lá. E eu vejo essa parte como muito positiva em El Salvador. Concordo totalmente, cara. Eu passei Bem bullish 3 com as semanas palavras. lá.
Cara, eu passei 3 semanas lá no passado, em novembro, e maravilhoso, assim, eu fiquei Sério? as 3 semanas na Bitcoin Beach, lá em El Zonte. Puta, Aham. maravilhoso, assim, com certeza demora muito mais tempo para o país realmente se reestruturar e colher todos os frutos do Bitcoin, mas é isso, ele já atrai um puta capital intelectual, então já tem pessoas para trocar ideia, para construir um bagulho junto. Aham. E sei lá, fora isso é isso, é um país pobre que você com certeza consegue ter muito mais espaço, ter muito mais autonomia, não vão tentar te impor muitas coisas. O pessoal tá cuidando da própria vida, no fundo, assim, é muito mais. O pessoal não tá entediado assim, sem nada para fazer. Uhum. E eu não fiz justiça a uma coisa em El Salvador e tenho que dizer isto porque acho que é muito importante. Eu também estive lá 2 meses, em fevereiro e março deste ano, passei 2 meses em Alzonte e tenho que fazer justiça que a melhor coisa de El Salvador nem é a Bitcoin, nem é o Bukele, não é nada disso. A melhor coisa de El Salvador são as pessoas de El Salvador. Achei que você ia falar as pupussas. Não, não. As pupusas também são boas, são muito boas. Mas a melhor coisa que El Salvador tem são as pessoas. As Sim. pessoas são humildes, simpáticas, recebem as pessoas todas de fora muito bem, gostam de receber pessoas e são excelentes pessoas. Vê-se que a pobreza e a guerra que eles passaram aqueles anos todos fez daquelas gerações pessoas humildes e pessoas muito boas. E isso nota-se no contacto com as pessoas quando estamos lá. Sem dúvida, A 100% de língua, a acordo. língua nativa é inglês lá, o pessoal? Espanhol. Não, é espanhol, Ah, espanhol. espanhol, pô. É. Mas é um espanhol que nós portugueses entendemos na perfeição. É muito Aham, fácil. Eu consigo entender melhor o espanhol de lá do que o espanhol da Espanha. aham. Cara, mas você sabia que eu falo mais fácil, eu me comunico melhor com alguém da Colômbia ou da Costa Rica ou de El Salvador do que tanto português de Portugal quanto espanhol. Tipo, Aham. as nossas línguas têm muito mais fonemas das línguas indígenas, então a gente abre muito Isso. mais a boca para falar. Pensa, Pacaembu, Morumbi, Emboabas, esse tipo de palavra Abacaxi. aba- são palavras que eles não estão acostumados a falar e não treinam essa fonética que a gente tem. A gente tem um mix do europeu, do português, com dialetos, idiomas africanos e indígenas também. Então a nossa fonética é bem diferente mesmo. É o, Então, é o Tupi-Guarani, né? é. Então a nossa fonética é mais próxima do resto da América, mesmo ela sendo espanhola, do que, pelo menos pra mim, do português de Portugal, assim, pra compreensão. Sinceramente Mas falando. eu não esperava chegar lá e entender. Eles falam de uma forma que eu entendo tudo. Aqui em Espanha é muito difícil entender o espanhol. Por exemplo, eles lá dizem carro. Aqui em Espanha dizem coche. Coche, sim, é coche. Aqui em Espanha é tudo diferente, as palavras são todas diferentes do português, mas nós conseguimos entender se eles falarem assim bem devagar. Agora lá em El Salvador é como se eu estivesse a ouvir um português com um sotaque estranho. Aham. Vocês sabem como é que é o processo para ir morar lá? Se é fácil, se é difícil? Olha, eu estou a fazer isso agora mesmo. Eu estou a Sério? passar por esse processo agora, sim. Já estou a pedir a residência, vou pedir a residência quando chegar lá. Aham. Para nós aqui em Portugal, o que eles pedem é o registro criminal, ou seja, não sei se vocês no Brasil chamam igual, registro criminal, é quando vais pedir a um tribunal o teu registro, o teu cadastro, se tens algum crime ou se fizeste algum crime no passado que fica lá na folha, né? É certidão negativa aqui no Brasil. É isso então, é isso aí, eu não sabia o nome. Então Aham. tem que levar certidão negativa com apostila e tem que ser feita uma tradução para espanhol certificada por um tradutor certificado de espanhol. Ah, ainda E tem além isso? disso, tem que fazer, portanto, tem que pedir esse certificado, tem que fazer a apostila desse certificado, segundo a Uhum. Convenção da Haia, e depois tem que fazer uma tradução certificada em espanhol. E levar o passaporte. A partir do momento que levas o passaporte e levas esses documentos, chegas lá e pedes a residência temporária que dura 1 ano e depois tem que ser renovada durante 5 anos, tem que ser renovada todos os anos. Uhum. Se tiver tudo ok com os documentos, se tiver o registro negativo sem nada e se tiver tudo ok, eles em princípio dão o registro de residência oficial em El Salvador, que tem que ser renovado anualmente. Mas vai ter que ser pedido num determinado contexto. Há 17 contextos em que tu podes pedir essa residência. Se fizeres uma empresa em El Salvador, é um.
Se fores missionário é outro, se for estudante é outro, se for para fazer a reforma ou a aposentadoria, como dizem no Brasil, é outro. Portanto, há 17 processos diferentes que se pode pedir a residência. Eu, em princípio, eu vou pedir pela criação de uma empresa lá. Boa, bacana. Mas só pediram isto mesmo, só pediram estes documentos, portanto é fácil. À medida que o tempo for passando e você for ficando lá, né, e assim, não tem nenhum problema, né, com qualquer coisa, eles vão renovando e você simplesmente vai ficando. Mas aí, por exemplo... E ao fim de 5 anos podes pedir a cidadania. Vitalícia, né? Podes pedir o passaporte de El Salvador. Mas aí, por exemplo, você pode ser extraditado para El Salvador, por exemplo? Não, o meu medo era que eu pudesse ser extraditado para Portugal. Eu falo assim, por exemplo, se você já for residente de El Salvador e aí por algum motivo acontece alguma coisa, você precisa ser extraditado. Isso aí te dá o poder de ser extraditado para lá e ser julgado pela justiça de lá? Eu penso que não. Eu penso que não, porque o meu passaporte continua a ser só o português. Sim. Mas, não sei, isso é uma boa pergunta, que eu não sei responder mesmo assim a 100%, eu não faço ideia. Pela lógica, eu não poderia pedir para ser extraditado para El Salvador porque eu sou só residente temporário. Não é? E, portanto, eu teria que ser extraditado para Portugal porque o meu passaporte é português. Agora, não sei, é uma boa questão a confirmar. O que eu já sei é que El Salvador não tem acordo de extradição com Portugal. Essa pesquisa você já fez, né? Essa aí já fiz. Prioridades. Prioridades.